Olá, meu nome é Dra Beatriz Tavares e hoje vou revelar um segredo que pode transformar completamente sua vida íntima. Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta, uma pergunta que a maioria dos médicos nunca tem coragem de abordar. Quando foi a última vez que aquele momento de prazer pessoal te deu as mesmas sensações de quando você tinha 20 e poucos anos? Eu sei que essa pergunta pode parecer estranha, mas fica comigo aqui, porque o que eu vou revelar pode literalmente transformar sua experiência íntima nas próximas semanas. E olha, não estou falando de remédios caros ou tratamentos complicados. Estou falando de comida. Isso mesmo, comida que você encontra em qualquer mercado. Para muitos homens, lá para os 20 anos, tudo funcionava no automático. Sensibilidade elétrica, firmeza instantânea, fluxo sanguíneo potente, intensidade explosiva na liberação. Tudo parecia automático, natural, vivo, mas com o passar dos anos, muitos homens percebem silenciosamente que as sensações foram diminuindo. As ereções ficam mais fracas, menos reativas. A sensibilidade parece volta numa camada que não deixa você sentir direito. E o orgasmo, aquele orgasmo que uma vez te deixava tremendo todo e esvaziado da melhor forma possível, agora parece só um arrepio fraco em vez daquela explosão toda. A verdade é que 90% dos urologistas nunca contam. Eu sou Dra Beatriz Tavares, urologista formada pela Universidade de São Paulo e professora de saúde masculina no Hospital das Clínicas. Depois de mais de 15 anos de prática clínica e milhares de pacientes atendidos, descobri uma verdade que a maioria dos meus colegas ignora ou se recusa a admitir. Não é só a idade que enfraquece suas sensações, é o combustível que você dá para o seu corpo. Seu corpo funciona como um motor de alta performance e os alimentos que você consome determinam diretamente como ele funciona, incluindo a intensidade das suas ereções, a profundidade do seu prazer e o poder do seu clímax. Neste vídeo vou revelar 3 alimentos poderosos que podem literalmente fazer com que o prazer pessoal volte a ser como décadas atrás. Mas não é só isso. Também vou compartilhar outros 5 alimentos cientificamente comprovados que amplificam o fluxo sanguíneo, multiplicam a sensibilidade e transformam orgasmos fracos em explosões de prazer. Fica até o final porque vou te dar também as contraindicações, porque nem todo mundo pode consumir esses alimentos e isso é importante demais para sua segurança. Vou te mostrar o que fazer se você não tem mais os dentes todos, se tem problema renal, se toma remédio para pressão. Tudo isso eu vou explicar direitinho. Porque seu prato controla seu prazer. Antes de revelar esses alimentos, vamos entender a ciência por trás disso tudo. Ereções não são eventos misteriosos ou aleatórios. Elas são puramente mecânicas e químicas, profundamente relacionadas ao seu sistema circulatório. Imagina um sistema hidráulico sofisticado. O sangue precisa fluir pro pênis numa pressão precisa, preencher os tecidos esponjosos e eréteis, como se fossem balões, e então ficar preso lá sob alta pressão. Para essa cascata de eventos acontecer perfeitamente, vários sistemas precisam operar em harmonia. Suas artérias precisam estar limpas e flexíveis, sem placas ou obstruções. Seus vasos sanguíneos precisam ter elasticidade suficiente para expandir até 300% do tamanho normal. Sua produção de óxido nítrico. Esse mensageiro químico milagroso que ordena os vasos a se abrirem precisa estar abundante. Seus nervos precisam transmitir sinais claros e potentes do cérebro para os genitais. Sua testosterona precisa estar em níveis suficientes para desencadear o desejo e a intensidade. Quando todos esses sistemas funcionam em sintonia, as ereções são duras como pedra, hipersensíveis e sem esforço. O orgasmo se torna uma experiência de corpo inteiro que te deixa profundamente satisfeito. Mas quando o fluxo sanguíneo enfraquece, e ele enfraquece em todos os homens depois dos 50, se a gente não intervir, o sistema todo desmorona. Menos sangue chega no pênis, a sensibilidade fica embotada. A liberação fica monótona e decepcionante. Sem um bom fluxo, o prazer pessoal se torna mecânico em vez de transcendente, como se seu corpo estivesse só seguindo os movimentos, mas não estivesse mais realmente presente na experiência. Vamos direto aos 3 alimentos mais importantes. Primeiro, a beterraba, o Viagra da natureza. Esse vegetal de raiz vermelho-sangue é um dos estimulantes de circulação mais poderosos da natureza. A beterraba é cheia de nitratos naturais. Não aqueles nitratos artificiais perigosos dos embutidos, mas nitratos vegetais puros que seu corpo converte rapidamente em óxido nítrico. Quando o óxido nítrico inunda seu sistema circulatório, ele age como o interruptor principal, ordenando que os músculos lisos das suas artérias relaxem completamente. O resultado?
O sangue sobe com força renovada, transformando ereções fracas em colunas de mármore. Um estudo de 2019 publicado no Journal of Sexual Medicine acompanhou 87 homens de 55 a 72 anos. Aqueles que tomaram 250 mililitros, não litros, mas mililitros de suco de beterraba diariamente por 6 semanas, relataram uma melhora de 67% na firmeza erétil, aumento de 52% na sensibilidade da glande e 71% recuperaram as ereções matinais regulares. Mas a beterraba oferece muito mais. Ela também reduz a pressão arterial, diminuindo a carga no seu coração e nas suas artérias. Melhora a resistência física, o que significa que você consegue manter a intensidade por muito mais tempo sem se cansar. Não é à toa que atletas olímpicos bebem suco de beterraba antes das grandes competições. Os nitratos fornecem melhorias mensuráveis de 15 a 20% em resistência e performance. Agora imagina aplicar essa mesma vantagem biológica nos seus momentos mais privados. Mais resistência, um fluxo sanguíneo explosivo, um corpo que responde instantaneamente ao toque. Como consumir beterraba para ter o máximo de efeitos? Opção 1, 250 ml de suco de beterraba pura 2 horas antes da atividade sexual. Opção 2, uma beterraba média assada no forno consumida diariamente. Opção 3, uma colher de sopa de beterraba em pó no smoothie matinal. Agora, atenção, isso é fundamental. Se você tem problema renal ou cálculo renal, cuidado com a beterraba, porque ela é rica em oxalatos que podem sobrecarregar os rins. Se você toma remédio para pressão alta, converse com o seu médico antes, porque a beterraba pode potencializar o efeito do remédio e sua pressão pode cair demais. E olha, muitos homens notam as primeiras mudanças em 7 a 10 dias. Matinais mais frequentes, uma resposta mais rápida à excitação e aquela sensação esquecida de pressão no pênis durante a ereção. Segundo alimento crucial, chocolate amargo, o segredo do prazer cerebral. Mas cuidado, não estou falando dessas barras doces cheias de leite e aditivos artificiais. Estou falando da coisa real, chocolate amargo, rico, ligeiramente amargo, com pelo menos 70% de cacau. O ideal é 85% ou mais. O cacau é uma bomba de flavonoides, aqueles antioxidantes vegetais poderosos que fazem milagres pela sua circulação. Esses compostos relaxam ativamente seus vasos sanguíneos, melhoram o fluxo e reduzem a inflamação que enrijece as artérias com a idade. Em termos simples, eles mantêm as autoestradas que transportam sangue pro seu pênis largas, flexíveis e sem obstruções. Mas aqui fica facinal. O chocolate amargo não funciona só no seu encanamento, ele age diretamente na química do seu cérebro. O cacau estimula a liberação massiva de 3 neurotransmissores críticos. A dopamina, o químico do prazer e da recompensa, é o que dispara quando você se apaixona, ganha na loteria ou experimenta um orgasmo poderoso. A serotonina, o hormônio da felicidade e da satisfação, ela aprofunda o sentimento de contentamento depois do orgasmo. E a anandamida, literalmente nomeada a partir da palavra em sânscrito para bem-aventurança, é o canabinoide limpo do seu corpo, criando sentimentos de euforia. Juntos, esses químicos transformam o orgasmo comum numa experiência transcendente. Homens que fazem do chocolate amargo uma parte consistente da sua dieta frequentemente descrevem seus clímaxes como mais profundos, mais completos e mais satisfatórios emocionalmente. Roberto, 68 anos, um dos meus pacientes, descreveu assim: doutora, é como se alguém aumentasse o volume de tudo. Tudo é mais intenso, mais vivo. Eu sinto ondas de prazer que não sentia desde os 30 anos. O protocolo do chocolate amargo é simples. 30 a 40 gramas de chocolate amargo diariamente, consumido idealmente 1 hora antes da atividade sexual. Deixa derreter devagar na sua língua para ter absorção máxima. Evita misturar com leite porque o leite bloqueia a absorção dos flavonoides. Um estudo da Universidade de Milão mostrou que homens que consomem chocolate amargo diariamente tinham 42% mais óxido nítrico circulante após 4 semanas. Terceiro alimento poderoso, a romã, o reforço de testosterona. Essa fruta rubi tem sido reverenciada por milênios, muitas vezes chamada de símbolo da fertilidade e virilidade. Os antigos gregos e persas a associavam a Afrodite e a consideravam sagrada. E agora a ciência moderna prova que eles estavam certos. As romãs são absolutamente repletas de antioxidantes, mais do que quase qualquer outra fruta na Terra. Esses antioxidantes realizam 3 coisas cruciais. Eles protegem seus vasos sanguíneos dos danos dos radicais livres.
Eles reduzem a placa arterial que bloqueia o fluxo sanguíneo. Eles melhoram a produção de óxido nítrico de forma espetacular. Artérias mais fortes e limpas significam ereções mais fortes. Ponto final. Mas a Romã vai ainda além, apoiando diretamente os níveis de testosterona. Um estudo da Queen Margaret University em Edimburgo descobriu que homens bebendo suco de romã diariamente por 2 semanas viram sua testosterona aumentar em 24% em média. 24%, gente, é o equivalente a atrasar seu relógio hormonal em 10 a 15 anos. E quando a testosterona aumenta, tudo melhora junto. O desejo se intensifica, a firmeza se torna confiável, a intensidade do clímax explode, os efeitos não são sutis. Homens que fazem da romã uma parte da sua rotina frequentemente relatam dramática na intensidade dos seus orgasmos. Em vez de uma liberação baixa e rápida, a experiência se torna mais plena, mais óbvia no melhor sentido possível. Marcos, 71 anos, outro paciente meu descreveu lindamente. É como se alguém limpasse décadas de poeira dos meus circuitos. Tudo é mais brilhante, mais intenso. O orgasmo me deixa tremendo de novo, como quando eu era jovem. O protocolo da romã é 250 ml de suco puro de romã diariamente ou uma romã fresca inteira. O horário ideal é pela manhã com o estômago vazio para absorção máxima. Continue por pelo menos 4 semanas para ver os efeitos completos. Agora vou te passar rapidinho os 5 alimentos complementares que potencializam ainda mais esses efeitos. Ostras, o fabricante de testosterona. Por séculos, as ostras carregaram a reputação de ser o afrodisíaco definitivo. Casanova comia 50 ostras seguidas no café da manhã. E essa reputação não é folclore, é ciência pura. As ostras são a fonte alimentar mais concentrada de zinco no planeta. Uma única ostra contém 5,5 miligramas de zinco, quase metade das suas necessidades diárias. Por que o zinco é tão fundamental? Ele está diretamente envolvido na produção de testosterona. Na verdade, as células de Leydig nos seus testículos, as fábricas literais de testosterona, não conseguem funcionar sem zinco adequado. Quando os níveis de zinco caem, a testosterona despenca. E quando a testosterona despenca, todo o resto segue. As ereções ficam fracas e imprevisíveis. O desejo evapora. O orgasmo perde intensidade, tornando-se um gemido em vez de rugido. Um estudo de 2021 descobriu que homens com deficiência de zinco que tomaram suplementos por 3 meses viram a testosterona livre aumentar em 43%, a qualidade do esperma melhorar em 74% e a intensidade orgástica aumentar de forma significativa. Se você não gosta de ostras, alternativas ricas em zinco incluem sementes de abóbora, carne vermelha alimentada a pasto, grão de bico e castanha de caju. Melancia, o dilatador secreto. Essa fruta suculenta de verão esconde um segredo que poucos homens conhecem. A melancia contém grandes concentrações de um aminoácido chamado citrulina, particularmente concentrada na parte branca perto da casca. No seu corpo, a citrulina passa por uma transformação notável, converte-se em arginina. A arginina estimula a produção de óxido nítrico. O óxido nítrico dilata os vasos sanguíneos e o sangue corre pênis com força renovada. Um estudo italiano de 2011 apresentou 24 homens sofrendo de disfunção erétil, leve 1,5 de citrulina por dia. Após um mês, 50% relataram ereções muito mais firmes comparado com 8% no início. A frequência das relações sexuais aumentou em 68%. Como usar? Coma um cesto de uma melancia média diariamente, incluindo um pouco da parte branca, ou beba 500 ml de suco de melancia fresco. Melhor momento 2 a 3 horas antes da atividade sexual. Nozes, os separadores de nervos. Essas pequenas usinas de energia são acusadas de nutrientes que impactam diretamente seu desempenho e seu prazer. As nozes são extraordinariamente ricas em ácidos grossos ômega 3, essas gorduras saudáveis que seu corpo usa para manter artérias e vasos flexíveis e reativos ao fluxo sanguíneo. Mas as nozes vão além da simples circulação. Elas apoiam algo que a maioria dos homens negligencia completamente: a saúde nervosa. Seus nervos são os heróis não amados. São os cabos elétricos que transportam as mensagens do seu cérebro para o seu pênis, indicando ao sangue como fluir, aos músculos quando contrair e às sensações como viajar para o centro do prazer do seu cérebro. Sem nervos saudáveis, esses sinais enfraquecem. É por isso que muitos homens acima dos 50 descrevem o tipo de dormência lá embaixo, como se a sensibilidade tivesse desaparecido, como se o pênis estivesse envolto numa capa invisível.
Os ácidos graxos ômega 3 nas nozes literalmente reconstruem as bainhas de mielina ao redor dos seus nervos. O isolamento que permite sinais elétricos viajarem em velocidade máxima. O resultado: sensações mais nítidas, respostas mais fortes e orgasmos mais satisfatórios. Um estudo espanhol de 2019 acompanhou 83 homens que adicionaram 60 gramas de nozes mistas à sua dieta diária. Após 14 semanas, a função erétil melhorou em 31%. A intensidade orgástica aumentou significativamente e o desejo sexual aumentou em 42%. O protocolo é 30 gramas de nozes por dia, cerca de 14 metades. Agora, atenção, se você não tem mais todos os dentes, não tem problema. Em vez de comer as nozes inteiras, você pode usar pasta de nozes, manteiga de amêndoas ou bater as nozes num liquidificador com água para fazer um leite de nozes caseiro. Funciona do mesmo jeito. Alho, o limpador de artérias. Eu sei o que você está pensando. Alho para performance sexual, mas fica comigo. O alho contém um composto chamado alicina, que é um dos vasodilatadores naturais mais poderosos conhecidos pela ciência. Ele limpa literalmente suas artérias, dissolvendo placas e melhorando o fluxo sanguíneo por todo o corpo, inclusive em direção ao seu pênis. Um estudo japonês mostrou que homens consumindo alho envelhecido por 3 meses viram seu fluxo sanguíneo peniano aumentar em 53%. Como obter os benefícios do alho? 2 a 3 dentes de alho cru esmagados por dia. Deixa descansar por 10 minutos após esmagar para ativar a alicina. Mistura com meu caro gosto. Toma com salsinha para neutralizar o odor. Mas atenção, se você toma anticoagulantes como varfarina ou aspirina, cuidado com o alho, porque ele também tem propriedade anticoagulante e pode aumentar o risco de sangramento. Espinafre, o multiplicador de óxido nítrico. O espinafre é outra potência de nitratos como a beterraba, mas com benefícios adicionais. É rico em folatos que ajudam a manter níveis saudáveis de homocisteína. Níveis altos de homocisteína podem danificar os vasos sanguíneos e alterar o fluxo. O espinafre também contém coenzima Q10, que melhora a energia celular no tecido erétil, mas energia celular é igual a ereções mais fortes e duráveis. O protocolo é 2 xícaras de espinafre cru ou 1 xícara cozida diariamente. Adiciona limão para aumentar a absorção de ferro. Mistura com azeite para as vitaminas lipossolúveis. Mas atenção, igual a beterraba, o espinafre é rico em oxalar. Se você tem histórico de pedra nos rins ou problema renal, consulta seu médico antes de consumir grandes quantidades. O plano de ação completo. Agora que você conhece esses alimentos poderosos, veja como integrar para uma transformação máxima. Manhã, 250 ml de suco de beterraba ou suco de espinafre, 30 gramas de nozes no seu café da manhã, almoço, salada com romã e nozes ou sanduíche com espinafre e alho assado. Tarde, 30 gramas de chocolate amargo como lanche, suco de melancia se disponível. Noite, ostras 2 a 3 vezes por semana, alho nos seus pratos cozidos. Resultados esperados de forma realista. Semanas 1 e 2, aumento de energia, ereções matinais mais frequentes. Semanas 3 e 4 RO, melhora notável na firmeza. Sensibilidade aumentada. Sema 5 a 8, orgasmos mais intensos, resistência melhorou. Semanas 9 a 12, transformação completa de função e prazer. Agora, se depois de 4 semanas seguindo esse protocolo você não perceber nenhuma melhora, não fica tentando resolver sozinho. Marca uma consulta com um urologista porque pode ter alguma condição médica que precisa de tratamento específico, como diabetes, problema cardiovascular ou alteração hormonal que precisa de intervenção médica. E olha, essas comidas não são curas milagrosas, elas são ciência. Cada uma trabalha numa parte diferente do sistema complexo que cria o prazer sexual. Juntas, elas criam a tempestade perfeita para ereções mais firmes, sensações mais agudas e orgasmos que te lembram porque a vida vale a pena viver. A indústria farmacêutica não quer que você saiba disso. Eles preferem que você gaste fortunas com as pílulas deles. Mas a natureza já providenciou tudo o que você precisa. Come esses alimentos regularmente, seja paciente e em poucas semanas você vai sentir a diferença. Mais energia, mais desejo, mais confiança, e sim um prazer pessoal e uma intimidade mais satisfatória do que você não via há décadas. Sua vitalidade está esperando para ser desbloqueada. É hora de reivindicar. Se esse vídeo foi útil para você, deixa um like aqui embaixo para eu saber que esse conteúdo está ajudando.
Comenta qual desses alimentos você vai experimentar primeiro e se inscreve no canal, porque no próximo vídeo eu vou falar sobre 3 exercícios que aumentam em 200% a firmeza e você não vai querer perder. Um abraço e até a próxima. M.